o que a gente tem falado é que, primeiro, essa reforma não é uma reforma de Estado, não é uma reforma administrativa, ela é muito mais do que isso. A gente vem num conjunto de desconstruções, são mudanças bastante significativas do ponto de vista da Constituição, e não só da Constituição, que vão desconstruindo o Estado, que a duras penas a gente consignou na Carta Constitucional de 88, e vem regulamentando, né, bem ou mal, mais para cá, mais para lá, mas a gente vem conseguindo, de certo modo, melhorar a vida da população brasileira a partir da ampliação dos direitos sociais. O que a gente está vendo, na verdade, começa ali em 2016, a primeira reforma, né, a primeira mudança que eles fazem é a chamada PEC do Teto, a Emenda Constitucional 95, que define que nos próximos 20 anos você não pode aumentar o gasto com direito social no Brasil, o que é um absurdo, mas de certo modo paralisou boa parte do processo civilizatório que a gente vinha construindo. Depois disso, a gente teve já em 2017 duas reformas importantes, a reforma do ensino médio ali em fevereiro e a publicação da Base Nacional Curricular, que alteraram a educação como a gente conhece, em especial a educação de quem vai entrar no mercado de trabalho. Então teve uma importante mudança ali já em 2017 com relação à educação. Depois a gente viu em março a lei da terceirização e em julho a reforma trabalhista, que alterou do ponto de vista efetivo, tudo que a gente conhece em grande medida do que é a organização do mercado de trabalho e das relações de trabalho, enfraqueceu o movimento sindical em geral e, de alguma forma, tem questionado o conjunto dos direitos que os trabalhadores conquistaram desde a década de 40, né, do século passado. Em novembro, a gente teve a reforma da Previdência, bem, acho que a gente já discutiu bastante sobre ela, e agora eu diria que a gente vai para dois movimentos muito fortes, que, de certo modo, fecham a reorganização do que a gente vai entender sobre o Estado brasileiro e sobre os direitos do conjunto da classe trabalhadora. Tem uma reforma de Estado em andamento, não é uma reforma administrativa somente, é uma reforma de Estado, e, em paralelo a tudo isso, para fechar todo esse conjunto de mudanças, uma reforma tributária que vai alterar, inclusive, a forma e os pesos do ponto de vista dos tributos no Brasil. Isso tudo vai alterar o Brasil que a gente conhece. Se o conjunto dessas reformas estiverem como elas estão, muito provável que daqui 10, 20 anos o Brasil que a gente encontre será um Brasil bastante diferente do que o Brasil que a gente tem, e diferente para pior. Mais desigualdade, menos direito, uma quantidade cada vez maior de pessoas sem acesso à saúde, educação, assistência, previdência, e, por outro lado, um conjunto de empresas e empresários, e, enfim, cada vez mais ricos, com taxas de retorno cada vez maiores. Eu acho que é importante as pessoas compreenderem que esse não é um embate só do servidor público, ele é um embate da sociedade brasileira em geral. Do ponto de vista da reforma, que a gente está chamando de reforma de Estado, eu vou chamar a atenção que a reforma administrativa é uma delas. A gente tem a PEC 187, que altera a organização dos fundos e a lógica dos fundos públicos que foram constituídos. Eles, de certo modo, eles alinham e dão capacidade para o Estado fazer importantes mudanças, importante intervenção na realidade econômica e social do país. Então, o PEC 187 coloca boa parte dos recursos do fundo público à disposição para o abatimento da dívida pública, ou seja, retira dinheiro do fundo público para colocar para o setor financeiro. A gente tem a PEC 188, que é a PEC do Pacto Federativo, que ela em si já inicia a própria reforma administrativa, mas ela, além disso tudo, ela desvincula recursos orçamentários, ela extingue município, ela acaba com a obrigatoriedade da revisão geral anual dos servidores públicos, ela possibilita a redução de vencimento dos servidores, ela cria a possibilidade, então, de redução de jornada, ela, de certo modo, caminha no sentido de regular a emenda 19 e implementar o princípio da eficiência na administração pública. Ou seja, ela já é um primeiro passo da reforma administrativa. A gente ainda tem um conjunto de emendas constitucionais e leis que se referem aos programas de privatização. Vamos lembrar que a Petrobras está sendo desconstruída, né? O seu monopólio do petróleo está sendo quebrado. Além disso, você tem todos os programas de privatização e a lei do saneamento básico, você tem a abertura do saneamento básico, né, para a iniciativa privada,
Na outra ponta, você tem a PEC, que interfere na organização da Caixa Econômica Federal, ou seja, você tem um conjunto de legislações que, de alguma forma, estão alterando os programas e a lógica do Estado. Ou seja, você vai cortando aos poucos os braços do Estado brasileiro. E aí chegamos à reforma administrativa, a PEC 32, e, de certo modo, ela fecha esse conjunto de implementações. Como é que está estruturada, né? Para eu tentar ficar dentro do meu tempo, a PEC está estruturada primeiro em fases. A primeira fase é a fase do projeto de emenda constitucional. Depois você vem com as fases dos PLs de lei complementar e os PLs de lei ordinária, que vão regulamentar, de certo modo, toda essa mudança que está sendo proposta, e uma fase 3, que eles estão chamando de novo Estatuto do Servidor, que deve mudar os marcos, como a gente entende, o que eles chamam de direitos e deveres do servidor público, mas também a lógica de organização sindical e direito de greve. Ou seja, essa fase 3 certamente vem para combater e para enfraquecer o movimento sindical do setor público. É importante lembrar que essas são as 3 fases anunciadas, da qual a gente tem notícia, a gente tem o documento somente da fase 1, que é a PEC, mas que ajuda a gente a intuir bastante coisa. Bem, entrando propriamente na PEC 32, uma das primeiras mudanças, e ela é fundamental para a compreensão de todo esse processo, é acrescentar no artigo 37 da Constituição um conjunto de novos princípios da administração pública. Né? O que é princípio? Né? O princípio é como se fosse o espírito da lei. É aquilo que, de certo modo, coloca para que a lei que está sendo promulgada, a lei que está sendo estabelecida, caminha. E isso é muito importante, em especial, para você quando for lidar, por exemplo, com o judiciário, com os juízes e no seu processo de tomada de decisão. Eu não vou entrar no debate de todos os princípios que eles estão incluindo, mas vou entrar no debate de um, que é o princípio da subsidiariedade, e essa é uma discussão bastante ampla e bastante importante, porque, de certo modo, ela transveste o que é a reforma. O princípio da subsidiariedade diz o seguinte: o Estado vai ser subsidiário à iniciativa privada, ou seja, o Estado só vai atuar onde a iniciativa privada não puder ou não quiser. Isso inverte a lógica de toda a organização do serviço público e da ação do Estado no Brasil, em especial na efetivação dos direitos sociais. Para dar um exemplo, o Sistema Único de Saúde, a lógica e a organização da saúde pública no Brasil, constitucionalmente diz o seguinte: a saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado, cabendo à iniciativa privada o seu papel complementar, ou seja, quem provê o direito à saúde, por exemplo, é o Estado, e a iniciativa privada pode complementar quando o Estado não dá conta da necessidade que é colocada. O princípio da subsidiariedade inverte isso, ou seja, o que você tem é o poder, é o Estado, né, colocando a iniciativa privada como responsável pela execução dos serviços, e cabe ao Estado simplesmente complementar isso. É uma inversão do que a gente tem, e só isso já, de certo modo, induz a uma revisão de todo o Estado que a gente constituiu a partir de 88. Só que avança, porque aí a reforma institui um artigo 37A que abre todas as portas para a transferência para a iniciativa privada, não só dos direitos, né, da contratação dos direitos, mas inclusive dos próprios servidores que poderiam ser alocados para a iniciativa privada. Isso é bastante grave. A gente conhece o que significa as organizações sociais e os CIPs, mas isso aqui vai muito além. Isso daqui é como se fosse uma constitucionalização do PAS. Né? Muita gente conhece aqui de São Paulo que é o PAS que, de certo modo, o prefeito Maluf, o ex-prefeito Maluf, implementou, na qual ele simplesmente colocou na mão da iniciativa privada todos os hospitais e a saúde pública quase toda da cidade de São Paulo. O Sérgio está aqui, ele vai poder, inclusive, até falar melhor sobre isso. Só que o que a reforma faz? Ela traz essa lógica para dentro da Constituição, que é muito grave. Aí vamos direto no que interfere no servidor público. Primeira coisa, há um discurso de que essa reforma só vai pegar os novos servidores. Isso não é verdade, isso é uma fala que, de certo modo, é feita para nos dividir, porque, na realidade, é óbvio que qual a mudança que, de fato, se implementa para os novos servidores públicos? É a quebra do regime jurídico único. Ou seja, quem for ingressar, se essa reforma for aprovada, vai ter uma outra forma de ingresso no serviço público. Quais serão essas formas? Introduz-se, primeiro,
acaba-se com a ideia de estabilidade e de continuidade da administração pública, porque acaba com essa figura do cargo público estável, como a gente conhece, cria-se dois vínculos de trabalho temporário, que é o vínculo de experiência e o vínculo de prazo determinado, que, de certo modo, introduz na máquina pública a rotatividade, cria para as carreiras diversas, que 90% das carreiras, cria-se um outro tipo de cargo, que é um cargo que eles estão chamando de prazo indeterminado, porém sem estabilidade, e lembrando bem, importante, não quer dizer que nós estamos transformando em servidores públicos em elitistas, em trabalhadores regidos pela CLT, não. Eles estão dizendo que esses servidores sem estabilidade, a depender do ente, o Estado ou município, poderá aderir ao regime próprio de previdência, ao regime geral de previdência. Isso não significa que isso não está necessariamente vindo para o conjunto dos direitos que estão contidos na CLT. E aí, basicamente, ou seja, você quebra a estabilidade do servidor, sem dar, inclusive, as garantias trabalhistas que a própria CLT garante para os empregados privados. Na outra ponta, eles estabelecem uma outra forma de cargo, que eles chamam os cargos típicos de Estado, que a gente sabe que na administração pública em geral, até o conceito, significa ali os cargos vinculados ao mundo do tributo, ao mundo da fiscalização, isso não passa de 10% da maioria dos cargos em geral, ou seja, a proposta deles é que para o novo, a partir dos novos ingressos, a grande maioria não vai ter estabilidade. Além disso, você retransforma os cargos de liderança e assessoria, nós estamos chamando aí os DAs, DAS, eles dão uma outra cara, uma outra característica para isso, mas, enfim, isso quebra o que a gente chama de regime jurídico único. Há uma mudança também no fim da estabilidade do servidor público já para os que estão ingressados, e quebra-se como o fim da estabilidade? Pela regulamentação da emenda constitucional 19, colocação do princípio da eficiência e regulamentação do princípio da eficiência, que já no caso da reforma administrativa coloca a avaliação de desempenho como o único mecanismo de gestão e evolução de carreira. Obriga estados e municípios e a União regular a avaliação de desempenho e colocá-la como um dos indicadores para a demissão dentro do serviço público para os servidores já ativos, E eles chamam isso de demissão por baixa avaliação ou baixa performance, como é falado aí no mercado privado. Isso já está previsto dentro da reforma, é importante que diga, e inevitavelmente vai alterar o conjunto de servidores. O conjunto de servidores também vai ser alterado porque eles mexem numa coisa que se chama de vedação de direitos e garantias, ou seja, para os conjuntos de servidores, tanto os que vão entrar quanto os que já estão, vão ter alterado os seus direitos, como férias superior a 30 dias, e aqui principalmente educação, a gente fala muito com educação por conta do recesso, mexe porque proíbe ter adicionais de tempo de serviço, retroajustes a retroativos, licenças decorrentes de outra forma que não as férias, e aí principalmente aqui, se é o fim da licença prêmio, de certo modo, muda a possibilidade do adicional de indenização, ou seja, o chamado salário substituição, aí se extingue o salário substituição no serviço público, acaba com a possibilidade de evolução nas carreiras por tempo de serviço, entre outras mudanças ali que no capítulo de vedações de direitos. Eu estou chamando bastante atenção disso porque isso pega já o servidor agora, apesar deles dizerem que não. E pega por quê? Porque fica proibido qualquer implementação de novas legislaturas, novas leis que incidam sobre essa discussão. E, de certo modo, toda a regulamentação de todos os planos de carreira, por exemplo, passam a valer a partir desta nova orientação que sai pela PEC. Bem, além disso, você tem também uma ampliação de maneira bastante acentuada do poder do executivo. E aqui é uma reforma do pacto de poderes, porque você retira do poder legislativo o poder de criar cargos, de definir a estrutura de Estado, é assim que foi a Constituição definida, cabe ao legislativo definir a estrutura do Estado e cabe ao executivo gerir e gerenciar esse Estado. E que, na verdade, o que a proposta faz é dar poderes para o presidente, para o governador e para o prefeito de criar e extinguir cargos, de criar e extinguir órgãos diversos da administração, desde que não eleve o custo, o custo médio ali, da arrecadação, das despesas. Isso, de certo modo, é um primeiro grande movimento que o Bolsonaro faz de atrair e garantir mais poder na sua mão, no sentido de uma desconstrução do Estado que a gente conhece. É bom lembrar
o próprio presidente, o atual presidente, disse o seguinte, que o ideal seria que cada gestor que entrasse pudesse trocar todo mundo, pudesse trocar o conjunto de servidores. E é o que nós vamos ver, muito provavelmente, se essa reforma avançar. Bem, em grandes medidas, eu vou insistir, encerrando aqui a minha fala, no tempo que foi me dado, que a gente está num movimento, então, que não estamos discutindo uma reforma administrativa, nós estamos discutindo, de fato, uma reforma de Estado, que vai mudar a forma como os direitos são garantidos por dentro da Constituição, vai mudar a forma como os servidores públicos vão estar alocados e contratados dentro e, de certo modo, vai alterar o conjunto de entendimentos de carreiras como a gente vê. Só para encerrar, eu vou lembrar, essa reforma atinge também os aposentados. Como é que atinge os aposentados? Atinge os aposentados porque, primeiro, os aposentados estão vinculados aos regimes próprios de previdência, os novos vão se vincular muito provavelmente aos regimes gerais de previdência, o que vai significar menos recursos para garantir o financiamento dos aposentados que já estão ali. Primeiro problema. Segundo, com a mudança da organização, da forma de contratação, inclusive, você vai quebrar as paridades entre carreiras, o que significa que aquele aposentado ou o servidor atual que vai se aposentar, mas que ingressou antes de 2003, não vai ter referência para garantir a paridade do ponto de vista das suas mudanças de salário. Vamos lembrar que a paridade foi uma conquista que a gente conseguiu evitar que acabasse na reforma de 2003 e na reforma de 2017. Ou seja, esta reforma atinge o conjunto de servidores, essa reforma atinge o conjunto dos cidadãos, e é por isso que a gente precisa construir um grande movimento que minimamente lide com uma outra forma e que barre essa questão do Estado. Primeiro que eu acho que a gente tem que olhar com bastante atenção, porque essa não é uma reforma qualquer, né? Como eu insisto, isso na verdade, uma desconstrução do Estado que a gente conhece. É inevitável que vai atingir todo mundo, né? E eu acho que isso precisa ficar muito claro, porque o governo tem uma estratégia, inclusive, de nos dividir, né, de certo modo, para nos enfraquecer e passar essa reforma. É uma reforma constitucional, não é fácil passar, eles precisam ali de 3/5 do Congresso Nacional, né? Não é tão simples conseguir essa quantidade de votos necessários para passar essa reforma. Com relação aos institutos de previdência, né, é óbvio que o que vai acontecer é que, de alguma forma, vai cair no colo das gestões de futuro, né, porque a hora que você começar a contratar servidores vinculados ao regime geral de previdência, essa arrecadação dos 14%, e não só essa, mas também a parte do município, deixa de ser arrecadada, ela vai ser arrecadada para o regime geral, né? Só que, na verdade, tem-se a impressão que quem vai ser prejudicado é o prefeito de plantão daquele momento, mas, na verdade, o que a gente vai assistir é muito provavelmente um processo de arroxo das aposentadorias e pensões. Porque o que você vai acontecer, a gente sabe, vamos lembrar, inclusive, de como a reforma foi aprovada, é que é óbvio que cabe ao erário, né, cabe ao erário a complementação, mas na outra ponta, primeiro, você pode ampliar, inclusive, as contribuições do próprio servidor, então esses 14% eles podem virar mais, né, você pode ter contribuições adicionais criadas, não só para o aposentado, mas o servidor da ativa também. E na outra ponta, o que a gente vai assistir é um congelamento das aposentadorias, né? E vão justificar esse congelamento das aposentadorias e a quebra da paridade por meio do déficit dos sistemas próprios de previdência, até chegar um momento em que eles vão ser extintos, né? Porque a tendência é lá na frente a própria extinção disso. A gente já viu coisas desse tipo e sabe o que significa quando esses sistemas eles vão encolhendo e vão ficando cada vez menores, em que lá na frente a gente vai ter uma grande maioria do servidor público lá no final que vão no máximo receber um salário mínimo. O caminho disso a longo prazo significa isso, né? Então por isso que a gente tem dito que isso interfere nos aposentados inevitavelmente, né? A gente vai assistir isso. A outra coisa, Rich, só para concluir também um pouco a minha fala, é importante que a gente faça o debate com a população, nós temos que quebrar os mitos que estão sendo construídos. O primeiro mito é a construção de que o servidor é privilegiado. Nós temos que acabar com isso. Primeiro, a grande maioria, mais da metade dos servidores, são servidores municipais, como os que a gente está conversando hoje. A média de salário dos servidores municipais é um pouco mais de R$2.000, e a média dos trabalhadores do setor privado. Então, primeira coisa. Segundo,
trata-se o servidor e usa-se como exemplo o juiz, o procurador, aqueles que ganham salários que muitas vezes extrapolam o próprio teto, né? Agora, eu posso fazer essa comparação com o setor privado. Nós temos executivos que ganham 50, 60, 100 mil reais por mês, né? E por que o trabalhador do setor privado não é privilegiado? E tem um discurso sendo construído de que qualquer trabalhador que tenha salário, né, fixo, que tenha direitos, ele é privilegiado, porque na visão do Bolsonaro, o trabalhador vai ter que escolher entre ter direitos ou ter emprego. Então, o que se quer é baixar, né? É colocar gente vinculado com o conjunto dos trabalhadores aos trabalhadores informais. Nós temos que fazer esse debate. Na verdade, o que nós defendemos é que os trabalhadores informais tenham melhores condições de vida, melhores salários, mais estabilidade de renda, e não o contrário, que o servidor público passe a ser um servidor temporário, que é o que está proposto, por exemplo, na reforma. Então, o primeiro mito que a gente precisa desconstruir. Um outro mito é que o serviço público é ineficiente. E eu tenho insistido isso em vários debates que eu tenho feito. Primeiro, não sei se vocês têm noção, né? Me corrija se eu estiver errado, Rit. A em Diadema são alguma coisa perto de 8 mil servidores, não é isso? 8 mil servidores. Né? Muito bem. A Volkswagen, aí do lado, aí, em São Bernardo, tem um pouco mais de 10 mil trabalhadores. As pessoas lidam com o serviço público como se o serviço público fosse um paralelo do setor privado e que a gente consegue gerir igual ao setor privado. Não é verdade. Rit, quantas unidades de trabalho tem em Diadema? Com 8 mil servidores. Você pode saber melhor do que eu não tenho esse número na cabeça. Agora, imagina você gerir 8 mil servidores, atender a população do município inteira, todos os dias, todas as unidades abrirem, cumprirem o seu papel, né, e efetivarem o seu serviço, e tudo isso tem que ser gerenciado. E desculpa, a maior parte dos gestores do setor privado não tem ideia do que é gerir o setor público. Para você ter uma ideia, Rit, o sistema de educação no estado de São Paulo significa 250 mil servidores, 65 mil trabalhadores da educação, atendendo 4 milhões de alunos. Né? Nada no Brasil é parecido com isso. Né? Nada, em boa parte do mundo é parecido com isso. E você me diz que a gestão do setor público é deficitária, é ineficiente. Lembrando, o valor aluno do Fundeb é R$ 3.600 por ano. R$ 3.600 por ano é R$ 300 por mês. Eu desafio qualquer dono de sistema educacional privado a fazer o que a educação pública faz com uma mensalidade de R$ 300 por mês. E eu posso fazer esse debate com a educação, com a assistência. E se a gente quer comparar Estado mesmo, vamos comparar o Estado, por que a gente não compara, por exemplo, as universidades públicas com as universidades privadas? Nós temos hoje no Brasil grandes universidades privadas que executam uma quantidade bastante grande de alunos, né, de vaga de aluno na iniciativa do ensino superior. Agora, quando eu pego o ranqueamento das maiores e melhores universidades do mundo, todas as da América Latina que são brasileiras e são as universidades públicas, de qualquer ranking que você pegue. Então, se for para comparar o serviço público com o setor privado, vamos comparar banana com banana, não banana com laranja. Porque é isso que eles fazem o tempo todo. Eles querem comparar os grandes hospitais privados, que o presidente da República e os deputados vão se tratar, com os hospitais públicos da periferia. Ué, por que a gente não compara o hospital público da periferia com os pequenos hospitais dos planos de saúde popular, em que nessa questão do Covid foi onde mais morreu gente? Vamos lembrar, onde mais morreu gente no começo da pandemia, não sei se vocês lembram, foi um desses hospitais. Né? Então, ou seja, há um movimento de mostrar que o serviço público é ineficiente, o que não é verdade. O que eu não estou dizendo é que não tem problemas. Nós temos muitos problemas e temos que lidar com eles. Mas não é possível lidar com eles desconstruindo o setor público. Rit, eu agradeço a possibilidade de conversar com todos em Diadema. Vocês sabem da minha relação, né? Eu nasci em Diadema, me criei em Diadema, tenho uma relação muito, muito particular. Meus pais moram em Diadema. Eu estou em Diadema pelo menos, no mínimo, uma vez por semana. Gosto muito, faz parte da minha cidade, é onde eu aprendi a militar, onde eu construí a minha vida política, né, a minha visão de mundo, inclusive. Então, para mim é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. A outra questão, né, só lembrando, amanhã nós no Diese vamos estar fazendo uma grande conferência para discutir exatamente isso, né, como discutir a reforma administrativa e a reforma
da reforma tributária, porque essas duas reformas se colocam, né, e estamos aí à disposição para fazer todos esses enfrentamentos. Estamos em vários momentos ao mesmo tempo fazendo essa discussão, e mais uma vez a gente agradece a possibilidade de conversar com vocês e amplificar esse debate. Não tenho a menor dúvida, nós só vamos conseguir barrar a reforma se a gente conseguir fazer com que esse debate chegue na sociedade. E ninguém melhor para fazer isso do que o servidor público, que está com ela todos os dias, inclusive durante a pandemia.